E aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva agora e não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. Hoje o mercado no mini índice abriu bem chato, mas eu não posso negar que hoje o dia para mim foi sensacional, porque eu fiz uma operação muito boa que garantiu a maior parte dos pontos do dia. Mas vamos aqui para eu mostrar para vocês quais foram as minhas entradas, quais foram as possibilidades hoje. A primeira hora de mercado, sem condição alguma, pensei em cruzamento de médias, porque o mercado abriu totalmente lateral, num range não tão curto, mas lateral, o que para cruzamento não funciona. Então, nessa primeira hora do dia, as primeiras 1h30 mais ou menos, os osciladores é que funcionaram melhor. Eu fiz uma primeira entrada na falha de topo, era uma falha bem discreta, mas como eu estava vendo que o mercado estava fazendo esses movimentos e voltando, eu preferi arriscar. E deu certo, eu saí, essa operação eu até cheguei a gravar, eu estava com 2 contratos, eu saí com 225 pontos. Por que eu estou colocando aqui o resultado líquido? Para entender qual foi o tamanho do movimento que eu peguei na operação e de fato quantos pontos aquela entrada me rendeu de acordo com o número de contratos que eu estava no momento. Então nessa operação aqui, a operação eu protegi com 225 pontos, ela andou pouco mais de 300 pontos e me tirou na proteção. Logo na sequência, eu fiz uma entrada pelo cruzamento. Hoje eu estava olhando somente para os cruzamentos de compra, porque o macro estava em alta, né? Ele ficou lateral a maior parte do tempo, mas com os preços trabalhando sempre ali entre as médias ou acima dela. Então eu estava de olho nas compras. Então eu fiz esse cruzamento de alta que andou bem pouquinho, me tirou com 200 pontos, então eu estava vendo que o mercado ainda estava com um movimento bem fraco, estava com uma liquidez não tão forte ainda, então eu peguei só 200 pontos nessa operação, 400 pontos líquidos. Na sequência, eu fiz essa entrada aqui por canal de Keltner, mas ele andou também pouquinho, não andou muito, voltou me tirando a proteção. Na verdade, se eu soubesse, eu tinha segurado essa operação, porque depois eu entrei nessa compra que acabou me estopando. Eu entrei aqui, peguei 200 pontos, quando fez esse retorninho aqui, quando ameaçou voltar, eu já saí da operação de novo com 200 pontos, 400 pontos líquidos que eu estava com 2 contratos. Aí fiz esse cruzamento de alta, imaginando que agora poderia, né, que naquele momento poderia ter um volume maior, mas ainda não. O estocástico não estava dando condição, mas naquele momento eu estava ignorando, estava indo mais pela tendência macro, preços trabalhando acima da média de 200, então eu estava focando nessa compra, mas não foi. Essa daqui me estopou, estava com 2 contratos também, então foram 160 pontos de stop, mais 320 pontos líquidos de perda nessa operação. Aí de novo, tentei mais uma vez cruzamento de alta, mais uma vez ele andou bem pouquinho, mas saiu com 250 pontos. Ó, percebam, quem tentou ficar fazendo os cruzamentos de venda, os primeiros teria estopado, esse aqui e esse aqui, um teria pago bem pouco e o outro tirado no 0 a 0, e esse daqui, deixa eu ver, não teria estopado e depois ele andou 270 pontos. Então assim, o dia ele começa terrível, mas para quem fez esses cruzamentos, mesmo para quem iniciou fazendo, de todo mal ele não ficou, alguma coisa deu para recuperar ali um pouquinho. Mas aí eu fiz, né, esse cruzamento aqui com 250 pontos, e a melhor entrada do dia foi esse cruzamento de alta, que eu peguei todo o movimento de alta. Eu até cheguei a postar essa operação, então explicando também para vocês. Eu fiz a minha entrada no cruzamento, nessa daqui eu entrei com 3 contratos, eu ia protegendo, a minha intenção nessa operação era, eu estava conduzindo pelo 25R, cada vez que fizesse uma reversão eu ia sair com um contrato, só que ele não fez reversão em momento algum. Se a gente pega a minha entrada, o 25R não fez reversão de boxer, ele fez todo o movimento, e então eu peguei todo esse movimento. Eu até fui colocando, eu sempre deixo uma saída, né, igual eu estava com 3 contratos, eu coloco um, e vou deixando esse aí mais justinho, enquanto o restante tá afastado, não está protegido. E deixo ir andando, cada vez que fechava um box no 25, eu subia minha proteção, e assim foi até ele chegar na última banda da VWAP Bands. Que aí não fazia sentido eu continuar na operação, porque ele chegou num preço de exaustão, até subiu, acho que 200 pontos a mais da minha saída, mas eu consegui pegar todo o movimento de alta com os 3 contratos. Então eu peguei 1.250 pontos com os 3 contratos.
Então só essa operação me rendeu quase o dobro da minha meta mínima diária, que são 2.000 pontos. Então hoje eu saí com mais de 5.000 pontos de ganho, porque eu só tive uma operação de stop, eu perdi só 320 pontos. Então hoje foi muito, muito positivo. Como o resultado já estava muito bom, normalmente depois de um movimento forte, a primeira tentativa de reversão não faço. Então quando deu esse cruzamento de baixo eu optei não entrar. Fiquei acompanhando, mas ele demorou uma eternidade. Se ele tivesse feito esse movimento, buscasse a média de 21, fazendo um topo mais baixo, mas ele não fez, ele demorou bastante até fazer essa queda, e aí para mim já perdeu o sentido, eu não queria mais entrar nessa operação, e fiquei de fora, não fiz mais nada no índice. Então, no índice hoje para mim foi bem positivo, eu sei que tiveram algumas pessoas que fecharam negativo exatamente por esse início do dia. A gente precisa sempre lembrar que esses primeiros movimentos do dia são sempre mais delicados, que a gente não sabe ainda como está o mercado, e a partir do momento que percebe como o mercado está, a gente tem que adequar o melhor tipo de operacional. Igual eu falo para vocês, eu tenho operacional de tendência e eu tenho um operacional para contra-tendência, que seriam os osciladores. Eu tenho que identificar como o mercado está para saber qual que eu vou usar naquele momento. Eu falei, eu estava focando em fazer os cruzamentos de compra. Então, eu estava tentando fazer sempre os cruzamentos de compra, é claro. Ah, nossa, você adivinhou que esse cruzamento ia andar bastante? Não, eu acho que não adivinhei. Eu não tenho esse poder ainda, infelizmente. Só que eu entro, né? O meu gerenciamento me permite, se me deu um gatilho de entrada com base no setup que eu tenho, tá a favor. Eu estou analisando os indicadores e ele está me sinalizando que é positivo, ainda que ele fizesse a mesma coisa que fizeram os outros, que andaram 200, 250 pontos só, eu ia estar na operação, ia conduzir da mesma forma. Então, não é questão de sorte ou uma análise super, nossa, como você analisa bem, não é nada disso. Isso é blá 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 de quem quer enganar o povo. A grande verdade é que eu faço as minhas entradas quando dá oportunidade. E eu sempre tento stand-day. Em algumas vão andar muito, em outras nem tanto, e por isso eu quase sempre saio com um resultado positivo. E quando eu pego uma oportunidade dessa, que o mercado foi a favor totalmente, e eu tô nela, eu tenho essa oportunidade. Quem não entra, não faz parte do ganho, não tem jeito. De fora você não vai ganhar mesmo. Então eu prefiro, meu gerenciamento me permite fazer mais entradas, apesar que não foram tantas entradas assim, eu até imaginei que eu fosse passar o dia fazendo só osciladores, mas não, essa entrada aí me deu um belo resultado. Aí no mini dólar, eu fiz 2 entradas só, a primeira eu fiz na compra, não era a favor da tendência macro, mas eu achei que fosse uma boa oportunidade pela região de preço que ele abriu, achei, né, que ele fosse tentar de repente se aproximar um pouco mais do pivô, mas não foi, ele até andou 5 pontos, mas me tirou na proteção com um ponto só. Aí depois, como eu já estava... eu falo para vocês, o dólar eu nunca entro super segura. Diferente do índice que eu vou de olho fechado, fico super tranquila, o dólar ele sempre tira a minha tranquilidade. Não sei nem por que eu faço ele ainda. Porque eu sei porque eu faço, porque dificilmente eu termino o dia negativo nele. Mas ainda assim, é um ativo que sempre me dá uma desequilibrada, vamos dizer assim. Aí, como eu tinha feito essa entrada e não tinha andado, aí quando deu o cruzamento de baixo, eu preferi ficar de fora. Aí eu fiquei observando, conforme ele foi promovendo topos mais baixos, aí sim eu resolvi fazer minha entrada. O estocástico estava dando condição. Aqui eu tô com o MACD, porque eu acabei, na hora que eu fiz o estudo aqui, eu fiz nesse layout, não no que eu entro. Aqui estava dando condições com base no movimento, né, que era o movimento de queda, o VWAP estava acima, então entrei, só que eu entrei com alvo de 15 pontos, não entrei pensando em estender mais do que esse alvo, pagou os 15 pontos, andou até bem mais. Deixa eu ver quanto que ele andou aqui. Ele andou 35 pontos, sem dar muito susto, mas eu saí só com 15 e a partir daí não fiz mais nada. Aqui, depois disso, ele ficou totalmente lateral, zero condição de fazer qualquer tipo de entrada, médias flat. Não interessa se ele está cruzando para alta ou para baixa, não faz sentido entrar. Por quê? Ele está totalmente lateral. Aqui é pedir para ficar tomando stop na ida e na volta. Então não faz sentido. Aqui eu fiquei de fora, não fiz mais nada. E esse foi o meu dia no mini índice e no mini dólar. Nas ações eu fiz lá as minhas artes de sempre. Um dia bom, Petro boa. Fiz Elet, fiz Prio, fiz NTCO, fiz GBR, fiz meio mundo. E hoje foi tudo um resultado muito bom. Então é isso. Uma boa semana para todos vocês. Vamos seguir operando com calma e elegância. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não esqueçam do like. Um grande abraço e até o próximo vídeo.